Olá, bom dia a todas e todos vocês. Muito bem-vindos ao Caminhos para o Brasil, um ciclo de debates sobre ESG, com o qual o Instituto Não Aceito Corrupção celebra os seus 6 anos de fundação e, ao mesmo tempo, quer propor esse diálogo, esse debate democrático com todos e todas vocês a respeito deste, que é um importantíssimo signo do mundo corporativo. Serão 6 grandes discussões, às segundas e quartas, a partir de hoje até o dia 21 de julho, e nós nos sentimos muito honrados em ter a presença de todos e todas vocês. E também nos sentimos muito honrados em ter o apoio, o patrocínio da Ambipar, que desde logo se juntou a nós nessa jornada, a TV Estadão, que também transmite este evento na manhã de hoje. Nós, do Instituto Não Aceito Corrupção, agradecemos muito por essa parceria. E agradecemos muito pela presença de todos os convidados que nos prestigiam neste debate hoje, ao longo dos demais debates. É importante dizer e dar o crédito justo que esse evento foi todo construído e idealizado pelo nosso querido diretor Rodrigo Bertocelli, brilhante advogado, que nos honra nessa caminhada, e, portanto, nós desejamos que tenhamos uma frutífera jornada de diálogo com todas e todos vocês sobre esse novo e instigante tema do ESG, meio ambiente, social e governança. Precisamos conversar muito sobre isso. Aliás, diálogo significa fortalecimento da democracia. E o Instituto Não Aceito Corrupção acredita muito fortemente na importância do diálogo permanente para termos uma democracia sempre viva. Ideias diferentes, debate rico, debate produtivo, e assim nós conseguimos evoluir e assimilar boas ideias. Para dar início a essa jornada de discussão, temos uma grande mulher, um símbolo da nossa justiça, um símbolo de integridade, que é a ministra Eliana Calmon, que foi Corregedora Nacional de Justiça, foi a primeira mulher a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ela está aqui para a fala inaugural desse grande evento e, na sequência, teremos um debate mediado pela Mônica Ciarelli. Então, desde logo, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a querida Eliana Calmon, nossa sempre ministra, Corregedora Nacional de Justiça, nosso símbolo maiúsculo de justiça, de integridade e de dignidade. Muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós ajudamos empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. ESG é com a Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O meu bom dia e o meu apreço a Roberto, Camila, Daniela, Rodrigo, que são os companheiros neste momento onde eu farei a apresentação do tema que será discutido com bem maior intensidade pelos especialistas. Cabe-me, então, falar de uma forma mais genérica sobre este interessantíssimo tema sugerido pelo nosso presidente Rodrigo e imediatamente aceito por todos nós, inclusive por Roberto Liviano, que, então, inaugura este tema na passagem de comemoração dos 6 anos de existência do Instituto Não Aceito Corrupção. Eu quero começar dizendo como eu me encontrei com este tema, porque eu vim há alguns anos
falando muito sobre combate à corrupção, que é um tema muito próprio para mim, que levei muitos anos na magistratura e lidando exatamente com operações policiais de alta gravidade, inclusive no STJ, em relação a pessoas com foro especial, e desta forma eu me identifiquei no meu trabalho e pelas minhas condições pessoais, eu me identifiquei com este tema e mesmo depois da aposentadoria eu dei continuidade a este trabalho. Daí porque eu terminei sendo contratada pela Câmara Brasileira a Câmara Brasileira da Indústria da Construção para fazer um trabalho onde eu faria a divulgação dos temas ética e compliance para todos os empreendedores da construção civil, mostrando a necessidade de uma mudança no comportamento corporativo das empresas. E eu estava extremamente motivada, o Brasil estava em plena evolução no tema de combate à corrupção, leis muito interessantes e necessárias estavam sendo editadas a partir, inclusive, de 2013, quando a população brasileira foi às ruas e disse por que estava querendo uma mudança no rumo governamental, exigindo, inclusive, do governo uma nova postura para serviços públicos de qualidade. E tudo isso me animava, principalmente em relação à evolução da Operação Lava Jato, que foi a maior e mais bem-sucedida operação policial de combate à corrupção instalado no Brasil há muitos séculos. E desta forma, eu entusiasmadamente fazia as palestras e fazia o prognóstico do que iria acontecer no futuro brasileiro, mesmo com as preocupações, e por isso eu sempre advertia da necessidade da cidadania estar cada vez mais ligada à questão dos retrocessos que poderiam advir. E lembrava sempre do que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, e era preciso que os cidadãos brasileiros tomassem cuidado para que não houvesse retrocesso. E dentro deste momento muito interessante, onde nós todos, inclusive quando eu me encontrei com a Associação de Não Aceito Corrupção, eu estava muito à vontade de falar, até que no ano passado começamos a ter as demonstrações de um retrocesso de magnífica potencialidade. E desta forma, nós nos deparamos com os três poderes se unindo para, de uma forma quase que orquestrada, nós retroagíssemos, seja na aplicação da lei, seja nos recortes feitos nas leis já existentes, seja no que aconteceu com o Ministério Público, que foi bombardeado internamente, houve praticamente uma implosão no maior dos órgãos de controle do Estado, que foi o Ministério Público. E tudo isso me levou a uma
dificuldade grande, porque eu comecei a ter uma crise existencial. Então, tudo aquilo que eu me preparei para enfrentar, todas as palestras que eu fiz, onde eu dizia para os empresários da necessidade de utilizarem o compliance, de cada vez mais as empresas estarem ligadas à ética, ligadas a comportamentos de integridade, pareciam que estavam desmoronando. E eu entrei em uma crise existencial muito grande, porque o entendimento é de que tudo aquilo que eu falava eram vãs promessas, era resultado de uma palestrante que não soube fazer o diagnóstico de futuro, e eu fiquei em uma situação bem complicada sobre o ponto de vista pessoal. E até que eu consegui, depois desta queda, desta crise existencial profunda que eu tive, eu, então, comecei a examinar o que estava se passando no mundo. E eu verifiquei que nós estávamos, naturalmente, tendo uma visão muito pessoal e que nos atingiu profundamente em relação ao Brasil. Mas o mundo continuava em plena mudança. E dentro deste esquema de mudança do mundo, de globalização, dos novos meios de comunicação, a era digital já estava instalada no mundo, no planeta Terra, e nós não tínhamos como retroceder. Este retrocesso ocorrido no Brasil não era absolutamente capaz de desmentir tudo aquilo que nós construímos em relação a um novo momento em que as pessoas estão ligadas em uma vida diferente, uma forma de ver as coisas diferentes. E este movimento é um movimento absolutamente irreversível. Nós não podemos parar a marcha da história. Não existe marcha ré na história do mundo. E, desta forma, nós temos de continuar a andar para frente. E este movimento de reversibilidade também atinge o mundo financeiro e avançou de forma espetacular. E, a partir de 2004, novamente, uma das mais áridas áreas de negócios, que é a área financeira, surpreendeu com a adoção de uma nova ferramenta para o progresso e a evolução do mundo empresarial. Esta evolução e esta ferramenta que é identificada pelas letras ESG. Estas letras são importantíssimas e é sobre ela que nós vamos falar no momento em que nós temos a introdução deste tema, onde eu farei a apresentação de um modo genérico. Em um mundo cada vez mais complexo, acelerado e conectado, é necessário que se tenha uma visão sistêmica para mitigar os riscos, para captar novas oportunidades de geração de valores e de competitividade empresarial. Trata-se de um processo de transformação e nós precisamos de ferramentas adequadas para nos colocarmos neste novo mundo. O processo foi acelerando nos estudos que são feitos há anos por diversos fatores. A emergência
Então, a partir de 2002, a nova ferramenta apresentada pelo mundo corporativo da área financeira começou a se desenvolver e houve uma aceleração em razão da emergência climática, onde a emissão de carbono terminou sendo o pano de fundo desta preocupação mundial. Para tudo isso contribuiu muito a figura do presidente americano, que, em marcha de retrocesso com a história, praticamente levou à maior preocupação de se firmar neste processo de aceleração, e novas regulamentações começaram a surgir nos estados europeus, principalmente, no mundo europeu principalmente, criando incentivos, penalização para aqueles que estavam em direção contrária à preservação do meio ambiente, um modelo de sustentabilidade, mudança gerencial, e mudança não só gerencial, mas provocada pela mudança geracional. E aí partiram para construir uma agenda, a agenda do 2030, ou seja, estabeleceu-se até 2030 para fazer a construção deste novo modelo empresarial. E isto ia sendo desenvolvido quando chegamos à pandemia. E a pandemia, por pior que seja, como as guerras, né, ela serviu para incentivar e levar adiante este momento, que é um momento histórico de mutações e de transformação. Não é um luxo a questão de sobrevivência e competitividade. É uma necessidade de sobrevivência. E neste momento de pandemia, maior incentivo houve para que o mundo inteiro hoje esteja debruçado sobre o combate à corrupção. E aí é o nosso interesse, o interesse do Instituto Não Aceito Corrupção, de tratar deste tema, porque dentro todo o arcabouço de ferramentas necessários para conduzir o mundo numa nova direção, nessa nova transformação, o combate à corrupção é um dos itens que pesa, e pesa muitíssimo, em relação ao mundo empresarial. E, a partir deste momento glorioso, nós temos a pé uma lei que já nos deu algum respaldo para termos, então, uma base para iniciarmos a nossa conversa, que é a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que é uma lei que veio a partir dos movimentos sociais de rua em 2013, trouxe como ferramenta o compliance. O compliance já inserido na legislação e numa proporção de haver necessidade das empresas adotarem esta ferramenta de compliance, ou seja, as empresas devem estar em conformidade com os regulamentos estabelecidos nos seus governos e nas suas normas traçadas de acordo com as suas necessidades. E é exatamente a partir daí que nós vamos falar sobre esta sigla, porque ela engloba tudo aquilo que nós já tínhamos visto em matéria de compliance e um pouco mais.
E assim nós chegamos à letra E, onde vamos reunir a necessidade de haver uma preocupação com os fatores ambientais. Aquele mundo que nos trouxe com a Constituição de 88, os novos direitos, os direitos de terceira geração, dentre os quais a preocupação com o direito ambiental, hoje não é mais uma proposta, não é mais uma proposição, é uma necessidade de estarmos alinhados com este movimento. E se nós tivéssemos qualquer dúvida quanto à necessidade de estarmos alinhados com estes fatores ambientais como forma de desenvolvermos o progresso das empresas, do mundo empresarial, do mundo corporativo, nós estamos hoje vivendo um momento ímpar. Por quê? A pandemia nos mostrou de uma forma muito clara e muito dura a necessidade de estarmos conectados, não a nós mesmos, mas estarmos conectados com todos. O mundo em que vivemos faz com que nós nos preocupemos não só conosco, mas com os outros também. Porque nós estamos dividindo o mesmo espaço, o planeta Terra, o mesmo ar, o mesmo clima, e é necessário para, até por razões egoísticas, que eu esteja interessado em fazer a preservação do meio ambiente. E, por outro lado, como não se pode mais esconder fatos, acontecimentos, comportamentos, temos, em razão do grande desenvolvimento dos meios de comunicação, onde tudo se sabe, a transparência, que sempre foi algo ditado pela ética, hoje é uma realidade. Para nós estarmos inseridos dentro de uma modernidade, dentro de uma sociedade à qual nós pertencemos, nós precisamos ser transparentes, como uma forma de defesa. Quanto mais transparência eu tenho, naturalmente que eu estou conectado com todos aqueles que nos rodeiam. E isto é de uma importância fundamental para o mundo corporativo, para as empresas. Por último, não podemos ter surpresas em um país como o Brasil, cuja ordem jurídica oscila sem que se possa ter um rumo certo em razão da imaturidade institucional, lamentavelmente, em não nos prevenirmos e repetir no Brasil, e não repetir aquilo que nós hoje podemos repetir. No Brasil, até o passado é incerto, né? Porque as coisas mudam com os ventos. E, desta forma, estes reflexos todos nos levam a assumir a ética como uma forma concreta de proteção. Todas as vezes que nós pensamos em ética, não vamos pensar em Platão ou Aristóteles. Nós vamos pensar neste mundo da era digital, onde pensar nos outros é pensar também em nós. Pensar como devemos proceder com as empresas através de um alinhamento da minha empresa diante das ferramentas que nos são colocadas, é um comportamento ético, porque proteção ambiental é necessariamente questão ética. Desta forma, eu quero dizer que poluição ambiental
a poluição do ar, a poluição da água, a preservação do meio ambiente, a economia que se possa fazer daquilo que gratuitamente tínhamos no mundo inteiro, que é o ar, a floresta, é o meio ambiente, afinal, é algo que diz respeito a bens que eu faço uso e do qual eu não posso dispensar. Desta forma, a biodiversidade faz com que eu me preocupe, sim, por uma questão pessoal, com o aquecimento global, com a emissão de carbono, com a preservação dos recursos naturais, e cada vez mais cresce a consciência de preservação de todos esses ambientes. E isto hoje está mais fácil. E para a geração que nós chamamos a geração Z, que é a geração nascida a partir de 1990 e que hoje representa 1/4 da população do mundo, é vista de uma forma muito natural, diferentemente de nós, que já temos mais de 30, para não dizer 60, e desta maneira nós estamos engajados neste movimento onde, sob a rubrica da letra E, nós entendemos que as empresas devem se preocupar em todas as questões que digam respeito à preservação do meio ambiente. Mas vamos estender para falar sobre a letra S. Mais uma vez, volto a repetir que o mundo mudou radicalmente pela forma como vemos o outro. E em um passado não muito remoto, principalmente para quem nasceu no estado da Bahia, que é um estado bastante elitizado, onde ainda hoje nós perguntamos às pessoas: você é de que família? A utilização de meios externos para eu identificar a personalidade é ainda um atributo que existe, embora esteja totalmente em desuso. Eu saber como devo me conectar com o outro pela família, pelo cargo que ocupa, pelas roupas que veste, porque todos esses traços hoje foram substituídos. Se eu tenho uma empresa, o que é do meu interesse é saber quem são meus fornecedores, quem são os meus clientes e qual é a comunidade a quem eu presto os meus serviços. Isso é que é importante. Não interessa de que família, não interessa que cargo ocupe. O importante é eu saber aquilo que me diz respeito. Preocupo-me com o conceito de credibilidade da minha empresa. E isto é interessante. Nós estamos na era da reputação. A reputação é um bem jurídico, um bem de valor econômico que não pode ser desprezado pelas empresas. Isto porque, no momento, a reputação, a credibilidade nos faz parecer diferentes. Ninguém hoje assume um compromisso contratual com uma empresa sem antes investigar através dos órgãos estabelecidos para estas informações sobre a reputação da empresa, a forma de proceder da empresa. Hoje eu sou advogada, eu tenho um escritório de advocacia. É um escritório muito pequeno, começou muito pequeno, e eu tenho hoje alguns clientes do mundo
das multinacionais. E quando os clientes chegam ao meu escritório, a primeira coisa que perguntam é o seguinte: a senhora advoga para a Lava Jato? Porque nós não gostaríamos de trabalhar com as pessoas que estão ligadas à defesa dos interesses que hoje estão sendo combatidos pela Lava Jato. Porque a Lava Jato foi realmente um marco que ficou na história do Brasil e não se apagará. Nem o Supremo Tribunal Federal, com todo o seu poder, será capaz de enterrar aquilo que foi feito pela Lava Jato. A Lava Jato nos alertou, a todos nós brasileiros, de que é possível combater a corrupção e de que é possível, efetivamente, partir para o conceito de credibilidade empresarial. Preocupo-me também com os meus empregados, as pessoas que nos servem e que representam a empresa, porque são porta-vozes desta empresa, precisam ter um tratamento adequado, porque é necessário que estejam sintonizados com a empresa a qual servem. Hoje ainda temos no serviço público o viés do funcionário público que faz um concurso, assume o cargo e meses depois está saindo da empresa por um aumento do seu salário, porque em outro concurso foi capaz de ascender a um cargo mais rentável. Isto é péssimo, porque não cria raízes, não faz com que haja aquele interesse de bom em servir a empresa a qual está ligado. Então, a preocupação que eu tenho de ter com os meus empregados é aquilo que está inserido na letra S de sustentabilidade, ou seja, nesta ferramenta de ESG, na letra E, eu concentro todo o meu esforço no sentido de estabelecer a conexão entre as pessoas que servem a minha empresa e que fazem parte desta empresa. E, desta forma, a preocupação com as relações que, necessárias e imprescindíveis, fazem parte da representatividade da empresa. A empresa respeita seus parceiros, respeita seus clientes, colaboradores e funcionários. Isto é uma informação necessária para que a empresa tenha respeitabilidade, tenha reputação. E não esqueçam, estamos na era da reputação, onde esta não será nunca esquecida por nenhum daqueles que vêm à empresa como clientes. Dentro de todo este universo de relacionamento, não vamos esquecer, então, de que a empresa tem de se preocupar não somente com o meio ambiente, com toda a preservação que temos de ter com o meio ambiente, tem de se preocupar também com a inclusão social, com a diversidade, com os direitos humanos e a privacidade e proteção dos dados, que a confiabilidade é uma marca de toda e qualquer empresa que se preze. E, desta forma, eu estou
neste momento em que falo sobre o novo modelo de preocupação empresarial, onde é fornecido esta ferramenta, ferramenta esta identificada pelas letras ESG, juntando todas as preocupações que eu tenho no relacionamento com clientes, com funcionários, com fornecedores, enfim, com o meio, inclusive, que eu estou a servir. Mas chegamos, então, à última letra, que é a letra G. A letra G trata da gestão corporativa, da preocupação que a empresa tem de ter no funcionamento dentro de uma legalidade absoluta e rígida, como no Brasil ainda temos essa rigidez em razão da lei de anticorrupção, a Lei 12.846, onde, quando a Polícia Federal chega para fazer a investigação de uma empresa, a primeira coisa que faz é o seguinte: as regras de compliance dessa empresa. Naturalmente que o compliance não é absolutamente o certificado de honestidade, é apenas uma previsão de honestidade se forem seguidas as regras estabelecidas, o que nem sempre se deu, e nós hoje sabemos disso em razão do que aconteceu com a empresa Odebrecht, onde haviam regras de compliance estabelecidas, mas havia também uma segunda regra estabelecida ocultamente, que era em relação à empresa que estava a serviço da propina. E isto foi algo que está sendo estudado, e hoje podemos até dizer que não funciona. Então, esta forma de transacionar, ludibriando, propinando, né, e ocultando as reais intenções da empresa, não adianta, porque termina sendo descoberto em razão deste mundo transparente em que vivemos e em que tudo se sabe. A letra G, portanto, é de importância fundamental, porque mesmo com o retrocesso, mesmo havendo no Brasil um enfraquecimento em relação ao combate à corrupção, mesmo sendo aliviada a legislação como está sendo, em relação, por exemplo, à lei de abuso de autoridade, que foi um fracasso total, em relação à lei de improbidade administrativa, que, lamentavelmente, ainda está aí a meio caminho de ser detonada totalmente, nós não podemos esquecer de que o Brasil faz parte deste planeta Terra. E neste planeta Terra, nós não podemos esquecer das necessidades que temos de seguir as regras estabelecidas ou pré-estabelecidas, principalmente porque em um país onde nós não temos segurança jurídica, o mais certo que temos é cumprir devidamente a legislação, porque não sabemos se encontraremos um afrouxamento no mundo ou se vamos encontrar as dificuldades estabelecidas na lei. E desta forma, senhores, eu quero dizer que na letra G eu tenho todo o potencial empresarial para seguir os regulamentos estabelecidos em lei. Quero dizer aos senhores que a Europa faz parte de regulamentos que estão cada vez mais apertados, onde cada vez mais
nós estamos estabelecendo, onde eles estabelecem regras de premiação e regras de punição para quem não cumpre os regulamentos expressos em lei. O que aguarda o Brasil? Rapidamente, o que aguarda o Brasil? Diante de tudo aquilo que foi explanado, da necessidade que têm os brasileiros de seguirem esta nova ferramenta para terem empresas mais rendáveis, eu posso dizer que os empresários devem seguir esta linha. As mudanças ocasionadas na era digital, principalmente pós-pandemia, levam as empresas a sentirem a ideia de se reinventarem. Isto aí em qualquer país do mundo, mesmo os países que não são tão sérios. E eu não quero absolutamente incluir o Brasil neste caminho. Os institutos financeiros procuram cada vez mais empresas que estejam alinhadas às mudanças e tenham as regras do ESG em sua organização. E desta forma, eu tenho mais facilidade de transacionar com as finanças e com os empréstimos. Mudança de comportamento do consumidor, porque hoje o consumidor está preocupado com o mundo ambiental, está preocupado porque tem consciência das necessidades de preservação do meio ambiente. E ainda mais, na seara política, o mundo mais desenvolvido, se desenvolve para a regulação, para o estabelecimento de marco regulatório. E não adianta o jeitinho brasileiro. O melhor de tudo é seguir as regras estabelecidas e pré-estabelecidas pelo governo. O índice de sustentabilidade empresarial é um bom indicador como sendo a prova dos 9. E hoje, todas as empresas que aderem às ferramentas do ESG fazem esta prova dos 9, que é o quê? É medir o desempenho médio das empresas comprometidas com a sustentabilidade e começar a comparar os seus resultados com os resultados desta empresa. Hoje nós temos instrumentos para fazer isso. E como incluir o ESG na empresa? E o que significa fazer a adesão a esta sigla? Significa mudar o jeito de fazer negócio, mudar o jeito de organizar a empresa. E, desta forma, criar valores compartilhados, baseando-se nos indicadores e nos critérios de avaliação. Isto é importante. Avaliar a partir de exemplos. Incorporar o ESG na estratégia organizacional da sua empresa e definir, medindo o desempenho, mapeando os impactos ocasionados e comunicar-se e comunicar estes resultados aos órgãos que hoje tomam conta deste cabedal. Assim, senhores, eu dei uma ideia muito ligeira do que é esta nova ferramenta. E eu quero, ao terminar, dizer da minha satisfação ao me encontrar com este novo tema que me foi como uma tábua de salvação. Eu hoje, com aquela tristeza que todo brasileiro responsável está tendo, hoje eu estou confortada por saber que este momento histórico que passamos
tem muito pouco tempo de vida, porque o Brasil faz parte do planeta Terra que está totalmente mudado. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Eliana, sempre com palavras corajosas, com palavras autênticas, tocando em pontos fundamentais em relação a essa temática tão relevante. Para nós é uma honra, um privilégio ter você conosco e queremos sempre ter você junto conosco nessa nossa caminhada. Muito obrigado, muito felizes em termos essa tua rica e densa contribuição na abertura deste painel. Quero passar a bola para a querida Mônica Ciarelli, que agora assume como mediadora do debate, que apresentará os convidados que vão debater o tema do painel de hoje. Mônica, é com você. Bom dia, a gente vai debater agora o ISD. Além do Roberto, a gente vai ter nesse painel também o Rodrigo Bartocelli, advogado e diretor do Instituto Não Aceito Corrupção. A gente vai ter a Camila Araújo, que é diretora de Governanças, Riscos e Conformidade da Eletrobras e coordenadora também da plataforma anticorrupção do Pacto Global das Nações Unidas. E a gente vai estar com a Daniela Pedrosa, que é CEO da VG. Então, eu queria começar bem do começo mesmo, para a gente fazer as pessoas entenderem direitinho o significado dessas 3 letrinhas que invadiram o mundo corporativo nos últimos anos, né? Eu queria que o Rodrigo pudesse me definir o que é o ISD e qual a importância para as empresas que aderem a esses princípios. Bom dia a todos e a todas. Essas 3 letrinhas que nós podemos aqui traduzir para 3 eixos: ambiental, social e de governança, constituem um conjunto de boas práticas que deve orientar os negócios e os impactos das operações das empresas diante desses 3 eixos: o eixo ambiental, social e de governança. E agora, para além das questões ambientais, no mundo atual, e a ministra há pouco, ela comentou da geração Z e como essa nova geração valoriza muito mais a qualidade e elementos que se encaixam nessas 3 letrinhas, mais do que o preço, e nós, de uma geração mais sênior, olhemos mais o preço como referencial para uma boa compra. Essa nova ótica do ESG leva a um novo valor, a um novo comportamento do mercado. Portanto, além dessas questões ambientais nesse mundo atual, a sustentabilidade também engloba uma multiplicidade de camadas que se sobrepõem. Além da preservação ambiental, do consumo consciente e dos vetores que orientam a economia circular, sustentabilidade engloba também princípios éticos, governança social, políticas de diversidade e inclusão, transparência e governança corporativa. É por essa razão que nós iniciamos um ciclo de debate, iniciamos uma jornada para que nós possamos ir nos detalhes dos efeitos e dos impactos dessas 3 letrinhas na economia e em nossa sociedade. Interessante você ter pincelado um pouco do discurso, da palestra da ministra, porque ela também fala uma coisa interessante, ela traz para a gente a questão da pandemia, né? E aí eu queria falar com a Camila que assim, o que a gente pode dizer, o que aconteceu que esse tema ganhou tanto destaque nos últimos anos e principalmente nos últimos meses? Realmente a pandemia acelerou essa necessidade das empresas de se inserir nesse universo?
Oi, Mônica, bom dia a todos, bom dia, doutor Roberto, Rodrigo, Daniela, obrigada pelo convite, de participar desse debate aqui com vocês. Respondendo aqui a Mônica, e até complementando um pouquinho o que o doutor Rodrigo falou, né, o ESG, hoje ele tem uma representatividade muito grande no mercado, e não é só para melhorar o seu valor ou te trazer maior competitividade, mas ele realmente reflete uma preocupação legítima das empresas em cuidar do meio ambiente, em cuidar da sociedade e aprimorar a governança. Governança que, a princípio, é a que mais vai saltar nos próximos anos, porque até então, de uma forma ou de outra, as empresas tinham cuidado com o meio ambiente, né? Um cuidado social, mas cada um no seu quadrado. E hoje o ESG, ele realmente traz à tona uma visão muito mais organizada das ações. Mas aí, enfim, por que eu estou falando isso? Porque a gente viu, sim, um grande movimento das empresas em função da pandemia. Foi um movimento de cuidar das suas pessoas, a primeira coisa, né? E aí a gente está falando do S muito forte, e do G, da governança. Então, eu quis cuidar das minhas pessoas, mas eu também quis participar das ações da sociedade. Aqui pela Eletrobras mesmo, a gente fez diversas ações alinhadas à questão do Covid, doações, como é que se diz? Oferecendo possibilidade de trabalho e tal, mas o que eu acho mais importante, o que suscitou uma discussão muito forte a respeito do S, que mostrou a preocupação das empresas, foi com relação às vacinas. Em determinado momento, algumas empresas começaram a querer fazer a compra das vacinas individualmente para oferecer a seus funcionários. E aí, ao mesmo tempo, outras empresas se questionavam assim, puxa, mas é correto eu correr na frente do governo para oferecer para os meus funcionários e como fica o resto da sociedade? Sem discutir o mérito, tá? Se você está correndo para oferecer aos seus funcionários e, de certa forma, você está contribuindo com a sociedade, mas de uma outra maneira, mas sem julgar o mérito em si, o fato de você trazer essa preocupação à tona e a discussão ser suscitada nos mais diversos meios, mostrou a evolução das nossas empresas e do nosso país com a questão social, né? Então, eu achei um exemplo muito forte isso, e a gente continua com essas discussões em andamento. Graças a Deus, as vacinas estão andando juntos também, e a gente está conseguindo ter uma reação boa aí da nossa sociedade com relação à pandemia, mas isso foi um dos exemplos, né? Você colocar as pessoas para trabalhar remoto de um dia para o outro é um outro exemplo, isso impactou de forma muito pesada a sociedade, a economia, o emprego, enfim. Então, você viu que eu diria que a gente se adaptou muito rápido, mas de forma reativa, né? Ninguém nunca pensou em, de um dia para o outro, aderir ao trabalho remoto. A gente nunca achou que fosse possível. Há quanto tempo se discutia teletrabalho? Há anos, né? E nunca ninguém botou na prática desta forma. E de uma hora para outra a gente se viu obrigado a fazer isso. Então, isso mostra também a agilidade com a que a gente responde, né? As provocações do mundo, as provocações do mercado. Então, eu acho que a evolução veio em função disso. Algumas coisas de maneira preventiva, questionadora, como a questão da vacina, outras de forma reativa, tentando correr atrás do prejuízo, para que esse prejuízo não aumente mais, né? Então, isso é um grande reflexo que eu enxergo desse movimento de ESG na pandemia. Ah, interessante. Eu queria saber do Roberto, porque você falou da questão do lado privado, né, de uma estatal, mas eu queria saber dentro também que tem ela é estatal, mas está na bolsa e tudo mais. Então, mas eu queria saber um pouco do lado público. Roberto, você que é do Ministério Público, como é que fica? Como é que a gente pode inserir isso no dia a dia das organizações públicas? O que isso pode trazer de benefício para o setor público? Muito bom, Mônica. Eu penso que quando se apresenta esse tríptico conceito de ESG,
né? Eu penso que o mundo privado ele se preocupa de maneira prioritária em relação a estes valores. Mas, na minha visão, ninguém deve ficar de fora, não é? As instituições públicas, as empresas públicas, elas devem, sem sombra de dúvida, ter uma preocupação permanente com o meio ambiente. Elas devem ter uma preocupação óbvia, até pela natureza pública, com a vertente social, a realização social da sua finalidade, do seu impacto, o impacto das suas ações, assim como a governança, né? A ministra Eliana Calmon falou da Lei 12.846. Essa é uma lei que é, obviamente, muito mais aplicada, muito mais sentida, muito mais concretizada pelas empresas privadas. Mas, se você examinar esta lei com tranquilidade, com bastante atenção, ela se dirige também ao mundo público. Se bem que no Brasil tem essa coisa das leis que pegam e das leis que não pegam, né? Partidos políticos, por exemplo, eu não vejo nenhum partido político aplicando a Lei 12.846. Fala-se sobre uma necessidade de uma lei de compliance partidário, mas nós já temos uma lei de compliance. Essa lei, em tese, poderia ser aplicada a igrejas, poderia ser aplicada à confederação de futebol, a todas as pessoas jurídicas, né? Então, veja, Mônica, eu penso que ESG é um signo especialmente relevante para o mundo corporativo, sem sombra de dúvida, mas no mundo atual, a esfera pública, ela deve estar atenta a isso. Nós temos que ter estes valores presentes na esfera pública da mesma maneira, né? Eu queria também, só para fechar esse comentário, quero ouvir muito a Daniela também para participar dessa conversa, mas a ministra Eliana Calmon falou de reputação, falou de credibilidade, né? Nós precisamos ter bastante atenção a isso, né? Quando se fala em ESG, isso não está na sigla, mas essa é uma referência fundamental no mundo de hoje. A credibilidade é um bem de um valor extraordinariamente relevante. Há quem diga que é o valor mais precioso que uma empresa tem, não é? Então, esse é um elemento extremamente importante. O que vale uma organização, uma empresa que não tenha credibilidade, que não tenha uma boa reputação, não é? Então, investir em ESG, colocar o ESG no signo, no DNA das suas ações, significa investir na sua credibilidade, significa proteger a sua reputação, significa trabalhar o valor ambiental, social e de governança, não é? Eu penso que isso são questões que precisam estar muito presentes, muito vivas nessa discussão. É importante isso. Daniela, eu até vou complementar com o que o Roberto estava falando, né? Porque tem que ser uma coisa mais ampla e essa questão realmente da credibilidade. Hoje, o que uma empresa realmente precisa fazer para que as iniciativas dela não sejam apenas um discurso, não soem apenas como um marketing? O que ela realmente precisa fazer para que a prática ESG entre no DNA da empresa e possa trazer ganhos para ela? Ganhos hoje, no futuro, como ela é enxergada? Sim, bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo, Camila, Roberto. Eu estou bastante feliz com tudo que eu estou ouvindo aqui hoje, né? Depois de 23 anos de profissional da área de sustentabilidade, finalmente a sustentabilidade ganha o seu espaço aí no mundo corporativo e no mundo público. Eu achei bastante interessante a fala da ministra, quando ela coloca, né, a posição até da magistratura, né, no conceito ESG. A Camila trouxe algumas informações bastante importantes aí dentro desse conceito. E aí, Roberto, eu pego um gancho, né, da sua fala aí do Rodrigo, quando vocês abordam, né, a importância do conceito ESG no mundo público.
Na verdade, eu acho que o conceito, eu venho falando muito isso nas nossas séries de lives da Ambipar, a essência, né, da Ambipar e ESG, há tantos anos a gente tenta incorporar esse assunto dentro da governança, né, dentro do mundo corporativo, enfim. Sustentabilidade sempre existiu. O conceito ESG, na verdade, sempre existiu. Acredito que a Camila está há anos aí, né, tentando implementar esse conceito aí por onde ela passa. A questão é que eu acredito que demorou muito tempo, talvez, para a gente enxergar que ESG faz parte de um todo. Eu, como pessoa, como filha, como mãe, como cidadã, eu preciso enxergar a importância disso no dia a dia. E partindo do princípio de que isso tem que vir de cima para baixo, deveria vir antes nas questões públicas, para que o nosso o setor corporativo poderia ser apenas um auxílio. E que a gente percebe que a pandemia, sim, acelerou muito. Nós percebemos num processo, né, de pandemia, nós, de repente, né, como a Camila bem colocou, rapidamente a gente teve que ser incorporado a um mundo tecnológico que a gente nem pensava, né? Estudávamos muito tempo fazer trabalhos à distância, mas a gente não conseguia fazer isso e, de repente, tivemos que fazer. Mas a gente percebeu também que nós não estávamos preparados para uma crise social tão repentina. Sabíamos das diferenças sociais, sabíamos que a chuva não é romântica para todos, mas isso se escancarou. Nunca tivemos uma geração de resíduos tão grande, né, com pessoas em casa, trabalhando home office, nunca precisamos utilizar a forma remota, né, a tecnologia, tantas pessoas utilizando ao mesmo tempo. Tudo isso gera impactos ambientais, isso gera impactos sociais, isso abre uma bandeira para a questão da governança, porque nós estamos na vitrine, né? Eu acredito que a governança, obviamente, é uma nova roupagem da sustentabilidade, porque antigamente nós falávamos em ambiental, social e econômico. Econômico sempre fez parte do G da governança, mas eu acredito que nós ficamos escancarados, especialmente por conta de uma rede desenfreada, né? A rede é pública, né? E eu acredito, obviamente, por vários fatores, fatalmente nós chegaríamos nesse ponto, e aí é o momento que o mercado econômico levanta a sua bandeira e mostra a necessidade de que não tem como voltar atrás. Nós precisamos encarar o conceito ESG, sim, dentro do nosso modelo corporativo, principalmente inserir isso dentro das nossas práticas e cultura, caso contrário, nós não conseguiríamos nos manter dentro do mercado, né, de um mercado tão competitivo, e hoje, o fato do conceito ESG, muitas pessoas não sabem nem o que significa, né, essa sigla, mas sabem cobrar das empresas ao qual ele está, muitas vezes, comprando numa prateleira de supermercado. Lógico, eu estou falando aqui que nós temos várias vertentes, nós temos aqui uma parcela aí do social que, obviamente, não vai conseguir entrar aí nas questões eu vou ter que, obviamente, optar por produtos mais baratos, mas existe uma parcela muito grande de mercado hoje que está, assim, antenada ao que esse produto representa no mercado, né? O que a Eletrobras me fornece hoje, tá? Mais do que energia, é o que a Eletrobras está fazendo dentro das questões ambientais, sociais e de governança, correto, Camila? Então, eu acredito que hoje, né, a Ambipar, por exemplo, eu estou aqui representando essa empresa, que, ao mesmo tempo, é a primeira empresa hoje de gestão ambiental listada na Bolsa. Mas antes de ser uma empresa que, obviamente, busca estar conectada e busca atender aos conceitos ESG, é uma empresa também que promove produtos ESG no mercado. Ou seja,
A responsabilidade desse negócio, eu estou citando a Ambipar, mas eu poderia citar qualquer outra empresa aqui. A responsabilidade dela no mercado, hoje, ela está na vitrine, ela está na rede. Então, nós vamos sim ser cobrados por todas as siglas, né? O que eu estou fazendo no ambiental, o que eu estou fazendo no social e o que eu estou fazendo na governança, né? Na boa governança do meu negócio. Então, eu acho que cabe muito aqui, eu acho que eu acho que todas as falas, né, que nós tivemos aqui, elas foram muito felizes, né? Porque corrobora muito com que o momento que nós estamos vivendo hoje, da necessidade desses temas serem incorporados hoje dentro da nossa política, né, tanto pública quanto corporativa. Obrigada, Daniela. Eu queria, do Rodrigo, pegar um gancho no que a Daniela falou. Ela estava falando muito dessa questão da crise social e o que isso pode trazer para as empresas também, né? A gente vê as grandes empresas tendo uma cobrança grande, elas estão na bolsa e os investidores cobram diariamente delas. Mas, diante dessa crise social, você acredita que esse tema ficou um pouco mais distante de empresas de médio porte, empresas familiares, que não têm essa cobrança no dia a dia, a não ser dos consumidores dos seus produtos? Isso pode atrasar um pouco esse desenvolvimento delas nessa área? Mônica, o primeiro diagnóstico é que nós tivemos uma mudança, e isso é fato, né? E isso está registrado na Bolsa, na B3. Hoje, as empresas que não têm ISG no seu DNA, na sua racionalidade, como elas tomam a sua decisão, isso seguramente vai impactar nas suas ações e como elas se relacionam com o mercado consumidor. Como eu disse inicialmente, se as gerações mais sêniores se preocupavam apenas com o preço, as gerações mais jovens se preocupam com outros atributos. Então, aquilo que na década de 70 o economista Milton Friedman afirmou que o negócio dos negócios são os negócios, um novo paradigma comportamental é construído, no sentido de que as empresas não estão mais isoladas no mundo, mas elas só existem porque existem fornecedores, porque existe meio ambiente, porque existem consumidores, enfim, existe toda uma cadeia produtiva. E aqui faço um novo gancho ao speech da ministra, que ela disse que pensar nos outros é também pensar em nós mesmos. E é muito natural, dentro de uma mecânica econômica, que esses grandes grupos, a exemplo da Ambipar e da Eletrobras, aqui representada pela Camila Araújo, que vão puxar essa cadeia produtiva. Mas, à medida que esse exemplo das maiores empresas que estão se conectadas a uma circunstância de negócio muito além do nosso mercado doméstico, mas essa é uma tendência internacional, outras empresas menores, para se adequarem a essa cadeia produtiva, farão as suas revisões nas suas políticas. Porque as empresas que não tiverem, e aqui olhando, colocando uma lupa só no G, e aqui o Roberto Liviano também já destacou a lei 12846 de 2013, lei anticorrupção, empresa limpa, enfim, ela não é uma novidade, ela deveria ser aplicada a todas e quaisquer pessoas jurídicas, inclusive partidos políticos. Ela já está aí. Então, uma empresa, para que ela seja contratada por uma outra grande empresa, se ela não tiver sistemas mínimos de controles de risco, de gestão de riscos, ela não terá essa oportunidade de ser contratada. Da mesma forma, ISG se conecta a essa narrativa.
as pequenas e médias empresas, inspiradas pelas grandes empresas, e aí a B3 é um barômetro, um barômetro até de benchmark para inspirar as pequenas e médias empresas, seguirão norteadas por uma questão de sobrevivência, por uma questão de sustentabilidade, porque as pequenas e médias empresas que não tiverem um discurso alinhado com a sua prática podem padecer nesse mercado cada vez mais complexo, competitivo e exigente, no qual o preço não é o único indicador para a decisão de compra. A Daniela queria complementar o Rodrigo, né? Sim, eu acho que é interessante isso, Rodrigo. Hoje, considerando que o ISD é um conceito, existem várias normas que já existem no mercado hoje e que está para qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, né? Então, eu poderia listar aqui dentro, por exemplo, do pilar ambiental, nós já temos a ISO 14001, que é uma norma certificável de gestão ambiental, além das legislações ambientais correlatas a cada negócio. Eu acho que isso aí, mesmo que a empresa não queira se certificar, que pelo menos esteja atenta ao que a norma internacional, a própria ISO 14001, exige hoje, né, ou nos direciona a fazer uma boa gestão. Dentro do pilar social, nós temos as diretrizes da ISO 26000, que também é uma norma internacional, embora não seja certificável, mas nos dá boas diretrizes dentro de uma gestão, né, das relações, né, do gerenciamento aí, da responsabilidade social. Além da SA 8000, que é uma norma brasileira, mas também, além de ser certificável, né, eu disse que a SA 8000 é uma norma internacional e nós temos uma brasileira que é a NBR 16001, que também nos dá as diretrizes e certifica a responsabilidade social hoje. Além da ISO 45001, que é uma norma hoje de gestão de saúde e segurança, além de várias normas em nível federal, estadual e municipal hoje, de legislações que são importantes e já nos norteiam, né? Falou muito aqui hoje no nosso debate, acho que todos citaram, né, as normas, né, especialmente aí a legislação, a Lei 12.846 de 2013, mas nós temos hoje uma ISO, que é de antissuborno, obviamente conhecida por todo o grupo aqui, que é a 37001, importante também, né, a nova ISO 37301, que é de compliance, que substituiu a 19.600, além da segurança de informação, que a ministra também citou, nós temos a ISO 27001. Ou seja, nós temos hoje boas ferramentas de gestão, boas normas que nos norteiam aí para estarmos dentro do conceito do ISD. Considerando que o ISD é um conceito e nós temos várias ferramentas que nos podem, né, tratar dentro de uma manutenção, eu acredito que qualquer empresa hoje está apta aí, a fazer uma boa gestão ISD. Tomando cuidado, obviamente, a Mônica me perguntou isso na primeira fala dela, o que a empresa precisa fazer e tomar cuidado para que isso não seja somente um marketing. Nós temos um conceito hoje, que é o greenwashing, que eu acho que é o mais, é uma cilada, né? As empresas que estão fazendo hoje, né, trabalhar dentro do conceito ISD, mas não conseguem provar, né, fatalmente estarão fora do mercado em breve, que é aí o conceito greenwashing, que eu acho que é o mais perigoso, né, que as empresas correm hoje. Para fazer, precisa provar que tem, né? Camila, eu ia te perguntar isso até para você complementar essa questão que a Daniela levantou, tão importante da questão do greenwash, né? É preciso ter alguma padronização maior, internacional, que a gente possa comparar as ações entre empresas, que possa dar uma maior transparência, porque pelo que a gente consegue entender,
Assim, não adianta você fazer internamente, você tem que mostrar para você obter essa visão e esses ganhos que o ESG pode trazer para você, você também precisa mostrar tanto para os funcionários, para os consumidores, stakeholders, você precisa mostrar esse caminho que você está percorrendo e não ser realmente só um marketing, um greenwashing, alguma coisa que fica só no discurso. Oi, Mônica, eu até agradeço essa pergunta, porque eu concordo em gênero, número e grau. O que as empresas podem fazer? Além dessa questão de certificação, que eu acho muito meritória, né? Mas você tem um caminho a trilhar até você conseguir uma certificação, você pode, e aí eu coloco aqui o chapeuzinho do Pacto Global, se engajar, né? Você tem uma série de iniciativas, de organizações não governamentais, de grupos de trabalho que compartilham conhecimento, compartilham experiências e podem justamente ajudar você a nivelar qual que é a sua capacidade dentro do seu mercado, dentro do setor onde você atua, com aquilo que você quer fazer, onde você quer chegar, tá? O que eu quero dizer com isso? Não existe um sapato para todos os pés, né? Principalmente quando você fala de um novo paradigma como o ESG, né, que ele busca ações que, poxa, já existiam com aspectos mais modernos, mais recentes, né, de governança, tudo. Você precisa adequar isso ao setor de indústria que você está inserido, ao tipo de clientela que você atende, à região do país onde você está presente. Então, você tem uma série de condicionantes que você precisa contemplar justamente para definir qual que é o seu sapato, né? Que modelo que vai ser o seu sapato. E para isso você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que tem no mercado, além, evidentemente, das leis, né, e regulações que você tem que cumprir, mas você precisa conhecer o que existe de melhor prática, e para isso você tem esses grupos, né? Então, lá pelo Pacto Global, por exemplo, a gente tem uma iniciativa muito legal, e esse mês a gente vai fazer um debate bastante interessante, que é como você... como é que fala? Otimizar todo o seu trabalho de due diligência anticorrupção para incorporar aspectos de direitos humanos, né? Poxa, eu estou já fazendo uma análise aqui de todo o meu supply chain para contratar, ou para fazer uma parceria, ou para me representar, né, como companhia, e eu olho todos os aspectos anticorrupção, eu vejo se ele tem programa de compliance, eu vejo se ele tem um código de ética, eu vejo se ele tem canal de denúncia, eu vejo se ele tem alguma notícia negativa de mídia, então eu faço todo um trabalho bonitinho, mas eu não olho como é que ele trata os funcionários dele, como é que ele cuida do lugar onde ele trabalha, se ele tem alguma iniciativa social, né, se ele respeita os direitos humanos, né, da sociedade do entorno, dos seus próprios colaboradores. Então, poxa, por que a gente não junta as iniciativas e agrega um trabalho unificado? Então, a Eletrobras está fazendo isso, né? A gente já começou a trabalhar nessa visão integrada, já que a gente está falando de supply chain, vamos juntar tudo o que é possível se fazer de melhor prática numa iniciativa que une o S e o G, né? A gente também tem as iniciativas do E? Tem. E aí a gente compartilha isso e a gente aprende sobre as outras empresas participando de grupos como o do Pacto Global. Então, eu acho muito importante para que você consiga definir qual que é o modelo do seu sapato, qual que é o tamanho do seu sapato e quando que você vai colocar ele inteiro no seu pé, né? Você realmente conhecer o que o mercado está fazendo e contribuir mostrando o que você faz para o mercado também. Não podemos esquecer que, principalmente as empresas abertas, elas são avaliadas por analistas, né? Analistas nacionais e internacionais. Por quê? Porque a gente ganha uma nota de crédito, a gente ganha uma nota de investimento, né? E os analistas, o trabalho deles é basicamente... E aí, fazendo um parênteses, eu até gostaria de participar mais dos analistas, das informações, mas eles basicamente olham o que você faz, eles entram no seu site, eles veem o que tem de notícia relacionada a você, ele vê o que você está prestando conta nos seus relatórios anuais, e ele te classifica. Então, é sim importante mostrar o que você faz. É muito importante, eu costumo dizer dentro de casa que a galinha que não cacareja vira sopa.
A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que mostrar as coisas boas que a gente pratica e aprender com os outros, tá? Bem interessante. Você estava falando sobre a avaliação dos investidores, dos analistas, e realmente a gente vê cada vez mais gestoras, bancos, criando departamentos específicos, né, para analisar o ESG nas companhias. Aí eu queria falar com o Roberto. Roberto, você acha que a gente já tem profissionais especializados suficientes nessa área? E como é que a gente também pode trazer toda essa transparência que a Camila levantou, né, também para o setor público? Como é que a gente pode mostrar para a população que o setor público também adotou isso e também está trazendo mais transparência? Bom, em relação ao setor público, eu quero até compartilhar com as pessoas daqui, não sei se todos têm conhecimento, mas recentemente o Conselho Nacional do Ministério Público criou um grupo de trabalho, inclusive convidou para fazer parte desse grupo o Marcelo Zenkner e o professor Daniel Lança, e os dois são colunistas do Instituto na nossa coluna no Estadão, lá no blog do Fausto Macedo, né? E eles foram convidados para compor um grupo de trabalho para discutir implantação de compliance no universo do Ministério Público, né? Isso é um bom sinal, é um sinal de um novo tempo, de mudança cultural. Esse é o ponto, Mônica. Nós estamos falando de uma nova cultura, né? Você falar em ESG no campo público, por exemplo, no universo do Ministério Público e das instituições públicas, isso é uma mudança cultural. Você perguntou se existem muitos profissionais. Eu acho que é um campo que está se abrindo, né? É um campo promissor. Nós temos aqui a Daniela, a Camila, o Rodrigo, que são pessoas que entendem profundamente desse assunto. Eu penso que a tendência é que nós tenhamos cada vez mais. A tendência é que cada vez mais haja uma seriedade, um foco cada vez maior com essa questão, com essa preocupação. Aliás, eu achei muito interessante a Camila enfatizar a questão da transparência. Eu acho extremamente importante que nós sempre nos debrucemos sobre isso nos mais diversos debates. Eu sempre digo isso, Camila, porque nunca é demais lembrar que o Brasil é membro fundador do Pacto dos Governos Abertos, né? Em setembro, completam-se 10 anos da fundação da OGP, do qual o Brasil, como eu disse, é membro fundador, ao lado da Noruega, dos Estados Unidos, da África do Sul, e ser membro fundador do Pacto dos Governos Abertos significa que nós assumimos perante o planeta a responsabilidade de sermos referência internacional em matéria de transparência. Infelizmente, não temos feito a lição de casa, né? O Estadão, aliás, faz parte do consórcio de veículos de mídia que garantiu ao Brasil o direito constitucional de acesso à informação. Porque se dependêssemos da fonte oficial de informação, que seria o Ministério da Saúde e a Presidência da República, nós não tínhamos os dados sobre a pandemia, não é? Graças ao Estadão, à Folha, ao UOL, ao Globo, é que nós temos os acessos, temos o direito à informação, que é um direito fundamental garantido pela Constituição, porque transparência é absolutamente um elemento vital numa república, numa democracia, não é? Então, quando falamos de tudo isso, transparência é absolutamente o pressuposto de tudo. Já disse, aliás, Platão, quando uma criança tem medo do escuro, isso é perdoável. A grande tragédia da vida, quando os adultos têm medo da luz, não é? Então, nós precisamos enfatizar sempre a relevância da transparência. Enquanto estamos aqui, um pequeno grupo em Brasília acabou de concluir um estudo sobre a reforma político-eleitoral. E esse estudo entregue ao presidente da Câmara, ele implica em diminuição da transparência
em matéria eleitoral. Né? Então, é muito bom, muito positivo falarmos aqui em ESG, mas, muitas vezes, de boiada, nós damos passos para trás. 2 semanas atrás, a Câmara aprovou um projeto que esmaga a lei de improbidade administrativa. A Câmara, na semana seguinte, aprovou um projeto que esmaga a lei da ficha limpa. E agora acaba de ser apresentado um estudo com redução significativa da transparência eleitoral. Né? Ano que vem é ano de eleições. Então, a Camila foi muito feliz nessa referência, porque transparência é oxigênio para nós respirarmos. Não existe vida ética, não existe vida íntegra sem transparência, em todos os níveis. Então, Mônica, você que representa o Grupo Estadão, receba os cumprimentos do Instituto Não Aceito Corrupção por ter o Estadão, por fazer parte dessa iniciativa que garantiu ao Brasil o acesso à informação dos dados da pandemia. Porque sem esse consórcio, nós estaríamos no escuro. Né? Então, graças à coragem, graças à atitude séria, firme de veículos como o Estadão, como a Folha, como o Globo, é que nós podemos saber o que se passou. Né? Felizmente, temos gente séria nesses veículos e que tivemos acesso a essas informações. Transparência é tudo. Sem transparência, é a treva. A Camila também falou uma coisa que eu achei muito interessante, além da transparência, da questão do engajamento, né? Aí eu queria ver com a Daniela, se ela concorda, como é que a gente, assim, a empresa entendeu que ESG é importante, mas como é que ela faz para engajar o time dela, as lideranças dela, e trazer isso para toda a companhia, não ficar colocado num departamento, tem aquele departamento que cuida de sustentabilidade, ele trazer para a companhia, né? Eu queria... Adorei sua pergunta, Mônica, porque a Camila vai concordar comigo, até porque ela representa, além da Eletrobras, o Pacto Global, e ESG não existe um setor, ESG é para todos, né? E a partir do momento que consegue vir de cima para baixo, a gente está colocando essa responsabilidade e enraizando isso em todos os profissionais, seja ele de qual ponta for. Agora, a partir do momento que a alta direção, que isso vem lá desde o conselho, presidência, diretoria, gerência, enfim, de cima para baixo, e a gente consegue enxergar que cada um representa esse conceito, que esse conceito ele faz parte do nosso dia a dia dentro de uma empresa, e eu tenho uma boa comunicação, eu acho que, além, Roberto, da transparência, a comunicação ela é fundamental. Então, uma boa comunicação hoje, eu acho que antes da gente mostrar ao mundo que nós somos ESG, nós temos que mostrar internamente o que isso representa e o quão é importante trabalharmos essas 3 esferas, né, o ambiental, o social e governança, dentro das nossas práticas, tá? Eu acho que exemplo é tudo, né? Não adianta eu dizer que sou, eu provo que sou, mas no meu dia a dia isso não está enraizado. Então, eu acho que quando a gente incorpora isso, quando realmente a alta direção, ela entendeu não só a necessidade, mas a importância, né, do negócio dentro dessas 3 esferas, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Quando o chão de fábrica, né, eu vou utilizar esse termo aqui, para todos que estão na ponta de um negócio, entendem a importância disso, não só na sua vida profissional, mas como pessoa, né, como cidadão, eu acho que fica mais fácil, e isso faz parte aí da transparência, isso é uma boa governança, quando eu estou trabalhando esse tema internamente, para que eu possa mostrar ao mundo, né, levantar a bandeira que realmente eu sou o ESG. Então, eu acho que a Camila colocou muito bem, né, a Camila, o Roberto, o Rodrigo colocaram muito bem, eu acho que as pontas onde nós devemos trabalhar, né, e eu acho que a boa governança, ela está dentro do ambiental, ela está dentro do social,
e eu acho que quando a gente trabalha com seriedade, né, entendendo a importância disso, aí fica fácil, aí realmente nós não corremos o risco, né, do greenwashing. Comunicação é tudo hoje. É verdade. Rodrigo, eu vou fazer para você uma pergunta que a gente recebeu pelos comentários, que é assim, uma pergunta feita pela Maria, que fala sobre, nesse momento, nós, a população, como é que a gente pode fazer pressão e praticamente mostrar nossa indignação e não aceitação do que está acontecendo com as leis e o retrocesso, que é um pouco do que o Roberto manifestou ali, né? Um pouco desse retrocesso, dessa passada de boiada aí. E aí eu queria que você pudesse comentar um pouquinho. Bom, Maria, muito bom dia. Em primeiro lugar, é o olhar atento e vigilante da sociedade civil. Então, a sua antena ligada, ela é muito importante para a gente, para a sociedade e também para o Instituto Não Aceito Corrupção. O Instituto também pode servir como plataforma, como veículo para endereçar essas irregularidades às autoridades públicas competentes. Então, nós podemos ajudá-los como uma ponte para conduzir essa ilicitude para a autoridade pública competente. E agora, o importante é que nós mudemos a nossa cultura, utilizando aqui um adjetivo que eu não gosto muito, é muito Faria Limer, como se diz aí, mas é preciso mudar o mindset. Vejam que há uns 20 anos atrás, ou mais, ou a sociedade comprava a camiseta do Vasco da Gama ou da Ponte Preta para simular que estava com cinto de segurança. Há 20 anos atrás, era absolutamente tolerável se fumar na pista de dança, numa festa. Era absolutamente tolerável se fumar num restaurante. E para quem ainda é mais sênior do que eu, se lembra que era tolerável fumar no interior do cinema, até mesmo no interior dos aviões. O que mudou? Né? Mudou a nossa percepção. Não obstante a existência das leis, de uma lei que proíbe o fumo em locais fechados, a nossa sociedade já não tolera mais alguém na varanda de um bar fumando um cigarro ao nosso lado. Então, da mesma forma que nós não toleramos mais práticas como essa, que a nossa sociedade também não tolere mais empresas que poluam o meio ambiente, que sejam notoriamente corruptas, que não respeitem os seus consumidores. Hoje, ética tem preço, tem valor, se monetarizou. E essa cultura que depende de nós, da sociedade, é muito importante para que nós efetivamente possamos transformar a sociedade num lugar melhor para que nós possamos viver, sem, contudo, perder o nosso olhar vigilante e, naturalmente, que as autoridades públicas competentes e constituídas façam o seu trabalho. A gente está terminando aqui, então eu vou agora pedir para cada um de vocês fazerem as considerações finais nesse debate que foi tão importante, tão elucidativo. Vamos começar com as mulheres, vamos começar com a Daniela. Eu acho que a palavra de ordem é coerência, né? Pegando um gancho aí do que o Rodrigo colocou, eu acho que nós temos que ser coerentes, né? Acho que nunca se falou tanto de propósito, nunca se falou tanto de coerência. Eu acho que quando a gente prega, a gente tem que estar realmente preparado para mostrar que nós estamos coerentes com o nosso discurso, né? E eu acho que isso faz parte aí não só para as empresas, mas nós que estamos aqui, né? Nós temos um discurso hoje que eu acho que a nossa responsabilidade hoje é tão importante para essa mudança de mindset, Rodrigo. E eu acho que mais do que a responsabilidade, nós temos aí uma missão,
de elevar esse conceito a tantas pessoas, não só num quesito público ou privado, mas eu acho que colocar essa responsabilidade da coerência aí no discurso, né? Vamos realmente colocar em prática, né, tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós estamos hoje desenvolvendo com o nosso trabalho. Então, fico bastante feliz e grata por poder participar desse debate aqui com pessoas tão coerentes, né, com esse discurso. Então, gratidão. Obrigada. Obrigada, Daniela. Camila. Eu agradeço muito o convite para discutir e debater esse tema com todos. O meu encerramento, eu acho que vai mais na linha de não se aquietem, né? Sempre busquem defender aquilo que vocês acreditam. As empresas precisam de gente idealizadora e realizadora, né? Que coloque em prática tudo aquilo que vê, tudo aquilo que defende, tudo aquilo que acredita. Então, o ESG, hoje está moldado de certa forma, num paradigma novo, numa plataforma nova, mas a gente sempre soube que tinha que cuidar do meio ambiente, nós sempre soubemos que tínhamos que respeitar o próximo, e nós sempre soubemos que as empresas precisam ter transparência, prestação de contas e responsabilidade, né? Então, assim, nada novo, somente a forma de fazer e o mindset, como o Rodrigo falou. Então, se a gente acredita nisso, vamos atrás, não nos demos por satisfeitos e vamos colocar em prática. Essa é a minha grande mensagem para todos. Obrigada. Rodrigo, suas considerações finais. Bom, a frase não é minha, é do JP Morgan, mas eu realmente acredito que nós podemos mudar o mundo com os nossos investimentos. Hoje foi só o pontapé inicial, seguiremos em outros painéis, em outras rodadas, e é uma alegria, em nome do Instituto, nós compartilharmos esse assunto de elevada importância, não só para o mercado, para o setor econômico, jurídico, mas para toda a sociedade. Deixo aqui o convite a toda a nossa audiência para que nos acompanhe nos próximos painéis. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Roberta, com você agora. Bom, quero agradecer a todos os nossos convidados, convidadas, Daniela, Camila, a você, Mônica, ao querido Rodrigo, companheiro de luta dentro do Instituto. Daniela, obrigado pela riqueza da participação e obrigado pelo apoio da Ambipar, muito importante para realizarmos esse evento. Camila, também obrigado pela parceria. Para o Instituto é uma honra fazer parte do Pacto Global da ONU desde 2017. É uma das nossas atividades que nós damos mais importância, as reuniões são ricas e você vem conduzindo com grande talento o trabalho do Pacto Global. Querido Rodrigo, parabéns por ter construído esse painel tão denso, tão relevante. Para termos democracia sólida, precisamos de debate de alta qualidade. E procurando traçar um denominador comum em relação a tudo que se falou aqui, eu penso que ESG tem em comum a visão humanista, né? Cuidar do ser humano. Quando você fala em meio ambiente, você se preocupa com a vida humana. Isso é muito importante, que nós tenhamos esse respeito, essa preocupação, menos individualismo e mais a preocupação com a vida coletiva, ao lado da eficiência, com bom senso, com razoabilidade, com transparência. Muito obrigado pela riqueza da participação de todos vocês, pela condução serena e profissional sua, Mônica. Obrigado pelo Estadão. E na quarta-feira nós vamos ter a sequência da nossa discussão, em que discutiremos sustentabilidade corporativa e combate à corrupção. Será na quarta-feira de manhã, são 6 painéis ao todo. Esperamos ter todo mundo linkado aqui para dar prosseguimento a essa rica discussão. Por hoje foi maravilhoso estarmos com todos aqui. Muito obrigado e vamos em frente.